pontos tem o Vasco, que não é muito longe aí do G4, Pega hein? o Cruzeiro. Pega o Cruzeiro, que também tá com 7, confronto direto, o Vasco em 8º. O que é? Ai, fala aí na Cruzeiro caixa. que fez ontem um jogo horrível, tu viu, né? Mas tá eliminado. Eliminado da Copa Sul-Americana, isso. o Cruzeiro. Vira a página. Botafogo tá na Champions. Tá aí, Botafogo tá aqui? 10º. Aí eu não vou... Escuta o que eu vou falar pra você. Eu não vou ficar fazendo essas contas aqui esse ano. Porque eu já fiz a minha vida inteira essas contas. Você também já fez. Ih, não, me esquece, me esquece. Cuidado que o time que ganha Libertadores aí no ano seguinte, geralmente... Ai, vai ser calmado, Não bate Pedrosa. nada. Depende Ó o do ano. Vasco. Ó o teu Vasco aí. 2019, Flamengo, 2020, Flamengo foi campeão brasileiro. O Fluminense não. Dois Meu invejosos. Vasco tá tranquilo, Fernanda. Vai pegar o Cruzeiro nesse final de semana, vai né? buscar um empatezinho lá. E vai ter uma sequência de jogos fora de casa. Uma sequência que o Venê já trouxe aqui, bem difícil pro Vasco. Será que vai ser uma sequência determinante pra Carille ou a torcida vai entender que é uma sequência difícil? Não vai entender. O Cruzeiro será o primeiro adversário do Vasco na sequência que o time terá fora de casa. Ao todo, serão 6 jogos longe de São Januário, lugar onde a equipe não sabe o que é perder. Até agora, foram 11 partidas distante da colina, com 3 vitórias apenas. No Brasileirão, o Vasco vai em busca da primeira conquista como visitante. A missão não será fácil, já que o desempenho do Cruz Maltino vem sendo questionado, assim como o trabalho do técnico Fábio Carille. Pela Sul-Americana, a torcida novamente vaiou o treinador. O Vasco pouco ameaçou em campo e mais uma vez deixou pontos importantes para trás. No Brasileiro, o time é o 8º colocado, com 7 pontos. Nas últimas 2 partidas contra Flamengo e Lanús, o Vasco não tomou gol e pode engatar a 3ª partida consecutiva sem ser vazado. Ontem, o clube anunciou uma boa notícia: a renovação do atacante Ryan. A promessa de São Januário agora tem vínculo até o final de 2026. Ele chegou ao Gigante da Colina quando tinha 6 anos, passando por todas as categorias de formação e se destacando desde cedo. E agora pode ter a chance de provar ainda mais isso em campo. O Vasco enfrenta o Cruzeiro no domingo às 6h30 no estádio Parque do Sabiá, em busca de, quem sabe, sair com uma vitória para aliviar a pressão da equipe. E o Cruzeiro que não vive um bom momento, né, meninos? Ô, Pedrosa, você tá confiante no Vasco? Lembra aí, qual é a sequência do Vasco? O que o cara ele vai encontrar? Cruzeiro fora de casa. Tem o Operário, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tem o Palmeiras. Sempre difícil a Copa do Brasil. Palmeiras. Tem mais alguém aí difícil, hein? A produção vai pegando aí pra gente saber essa sequência do Vasco. O pessoal vai ver lá. Lanús também. Você tá Cruzeiro, Operário, vai dizendo aí. Palmeiras, já falamos. Porto Cabedelo. Vitória e Lanús. Então, o Vitória é aqui ou lá? Também. Tudo fora. Vitória é lá também? Tudo fora. Até o Lanús é tudo fora. Depois do Lanús, o Vasco faz 5 jogos no Rio de Janeiro em 6. A grande prova de fogo do Carille, você acha? Acho, com certeza. Porque fora de São Januário, ou seja... Assim, daria pra encarar a próxima sequência, ela é uma sequência que vai definir o semestre do Vasco. Eu não acho isso, não. Eu acho que o Vasco vai ter, como eu disse aqui, 5 jogos no Rio de Janeiro com condições de terminar essa parte pro Super Mundial bem, tranquilo. Mas pode definir a cabeça do Carille, porque tudo é a forma como as coisas vão acontecer. Se perder pro Cruzeiro, Pedrosa, o Carille cai? Depende. Como que ele tá perdendo? Ele tá perdendo jogando bem? Ele tá perdendo conseguindo mostrar alguma evolução? Ele tá perdendo conseguindo fazer o Vasco conseguir competir? Talvez não. Se ele perder, tomar um 3-0 como ele tomou pro Corinthians, ele vai cair. É fato. Pancada, ele cai. Sim. Pancada, ele cai. Porque assim, fora o ambiente da torcida, a diretoria ela avalia desempenho. Ela avalia o que tá acontecendo dentro de campo. Então assim, se a gente for pegar no preto e no branco, a temporada do Vasco, semifinal de Campeonato Carioca, caiu pro Flamengo. Ok. Passou na primeira fase da Copa do Brasil, passou na segunda fase da Copa do Brasil. Ok. Tá com 5 pontos na Sul-Americana junto com o Lanús, que é o líder. Ok, tá vivo na competição. Sim. E tá ali na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. Alguém esperava algo no preto e no branco diferente disso na temporada do Vasco? Porque se esperava, tá vivendo outra realidade. Porque esse é o Vasco, é time de meio de tabela que vai ali brigar por umas Copas. Agora, o desempenho tem sido o que se espera? Talvez não. É isso que é o ponto. Eu acho que ele tem que principalmente solidificar a defesa do Vasco. Chegar lá contra o Cruzeiro e não ser uma presa fácil. Ainda mais nos jogos fora de casa, que o Vasco é completamente diferente do que é em São Januário. Então assim, o que eu espero no domingo? Pelo menos pontuar, cara. Tem que jogar pra pontuar, tem que jogar pra brigar, entendeu? Contra o Operário, tem que vencer o Operário, porque é uma equipe maior e é uma equipe que é de primeira divisão.
contra um time que tem um investimento muito menor que o do Vasco, e os outros jogos é brigar também. O que o torcedor talvez espere, Fernanda, tudo bem que tem aquele que já está com a opinião formada, que é fora Carille e tudo mais, mas o que o torcedor que é um pouco mais lúcido espera é competir. Competir. É isso. Se não competir, vai cair na tabela, vai cair nas competições, aí realmente vira uma crise. Mas assim, tem que ter um alinhamento de expectativa. O próprio Cruzeiro aí, que fez um investimento milionário, cheio de jogador badalado, acabou de cair na Sul-Americana. Imagina se fosse o Vasco caindo na Sul-Americana, a crise que ia estar. E com um investimento muito menor. Então assim, cara, tá dentro do padrão, Fernando. A verdade é essa. Fábio Carille faz um ótimo trabalho? Não. Ele faz um péssimo trabalho? Também não. Mas e tem um ponto também, né, Vene, que é assim... mas Fernanda, eu concordo com o Pedrosa, mas olha, eu não gosto do estilo de jogo do Carille. Não, mas espera aí. Quando você contrata o Carille, você espera o quê? Não, tudo bem, eu também acho isso. Mas eu acho o seguinte, eu acho que pra prateleira que o Vasco hoje tem financeira, que eu tô feliz falando, a gente vem um tipo de jogo que é para você tentar, com as peças que você tem, encarar o calendário brasileiro. Então vai trocar o Carille, vai pegar talvez um cara um pouquinho mais ofensivo, vamos dizer assim. Diniz. Então, ele vai ter um outro tipo de jogo, mas ele vai bater nos mesmos problemas. Na mesma limitação. Na mesma limitação, porque olha aqui, Vene, há quanto tempo neste programa a gente já reconheceu que o problema do Vasco é a regularidade dentro de um jogo. E a defesa. Ele não consegue ficar 90 minutos jogando muito bem. Ele joga 45 minutos espetaculares e do nada baixo. E será que a culpa é sempre do treinador? Eu acho que são as limitações ali que o Vasco acaba tendo. Porque o Vasco está num momento de se reconstruir. Ele teve um momento que ele virou SAF. Gente, isso é muito... Se a gente parar para pensar. E hoje ele é híbrido e ele está procurando um novo cara, ou mulher, ou enfim, empresa, para comprar o Vasco. Então, a fase do Vasco é muito delicada, Vene Casagrande. Fernandinha, é por isso que eu não culpo 100% o Carille. Sim. Óbvio, eu tenho algumas críticas. Por exemplo, o setor defensivo, que sempre foi forte na carreira do Carille, ele deixa a desejar no Vasco da Gama. Ele precisa melhorar isso. As entrevistas coletivas, eu falo isso porque a comunicação hoje em dia é extremamente importante. E numa entrevista coletiva, quando ele tenta bater de frente com o maior patrimônio do Vasco da Gama e aquele que carregou o Vasco da Gama durante muito tempo, que é a sua torcida, ele estava indo no caminho errado. Fora isso, a gente precisa também olhar o que foi entregue para ele. Por exemplo, as peças para o setor ofensivo vieram durante a temporada. Ele, teoricamente, tem que trocar o pneu com o carro em andamento. Então, eu tenho, sim, algumas críticas ao Carille, mas quando você contrata o Carille, você não pode esperar um show de espetáculo da equipe. Nunca foi isso, o Carille nunca foi isso. Ele sempre demonstrou ser um cara que entende muito de setor defensivo, saber defender muito bem. Só que no Vasco da Gama, repito, ele deixa a desejar nesse quesito. Então concordo quando o torcedor cobra isso. Agora, cobrar um espetáculo do Carille, tendo em vista a matéria-prima que ele tem em mãos, eu acho já um exagero. Mas, repito, a minha crítica aqui também foi muito em cima do discurso dele, que eu acho que ele melhorou bastante nos últimos jogos pós-partidas. Agora, e surpreendeu geral, novidade na lista do técnico Fábio Carille. Vamos falar sobre futuro de Felipe Coutinho no Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações importantes do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, também é importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Sem delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Falar sobre novidade. Saiu agora e surpreendeu geral. Mais uma vez, o Vasco anuncia de forma oficial o novo lançamento do uniforme número 2 em parceria com a fornecedora de material esportivo, a Capa, que mais uma vez capricha no design, né? E o torcedor já está ali naquela correria para adquirir o novo uniforme, a camisa, tirar aquela onda e assim, de fato, tirar onda mesmo e mostrar. Eu acho que o simbolismo que tem as camisas da Capa mostra ao torcedor o orgulho de ser vascaíno. Principalmente a gente acompanhou a última camisa, né, que tem ali o retrato
né, de uma forma tecnológica da resposta histórica, quando cai ali a chuva de cerveja em São Januário, ou até mesmo água, se você cair e estiver chovendo, mostra ali a resposta histórica estampada. E a nova agora também surpreendendo, porque o Vasco, que inclusive deve estrear a nova camisa agora dia 27 na partida contra o Cruzeiro, vai utilizar o uniforme número 2, né, contra o Cruzeiro no estádio Parque Sabiá em Minas Gerais. Tem como destaque na camisa a frase "Sou vascaíno". Então é um simbolismo do orgulho, da alegria, do que o torcedor raiz, né, o torcedor raiz tem em demonstrar que é vascaíno. E outro detalhe, né, tem ali a Cruz de Cristo, agora sem a tradicional faixa estampada nas costas, tem um diferencial na linha diagonal da camisa, e o modelo ainda conta com o formato gola V, a clássica Cruz de Cristo no peito e um detalhe dourado com a inscrição "Jamais terás a cruz, esse é o meu batismo". Mais uma vez demonstrando aí a alegria, o orgulho, né, de torcer pelo Vascão. Então, muito bacana, né, como o torcedor costuma brincar, o cartão de crédito que lute. Com certeza a galera já está aí buscando comprar, assim como foi com a camisa do Roberto Dinamite ano passado. Muito legal aí a capa, mais uma vez surpreendendo, e de forma oficial hoje o Vasco anunciou um novo uniforme. Bom, já que a gente está conversando aqui sobre novidade, agora novidade na lista de relacionados do técnico Fábio Carille. Lembrando que o Vasco embarca neste sábado para Uberlândia, né? Você vai acompanhar aqui na transmissão ao vivo, né, o embarque. Vamos estar trazendo informações, notícias diretamente do aeroporto. É o BTB Esportes, sempre em loco, trazendo novidades para você. Então, diretamente do aeroporto, vamos estar realizando o embarque Cruz Maltino e trazendo em primeira mão a lista dos relacionados. O que a gente pode adiantar é o retorno do Lloyd Augusto, jogador que vem nesse início de trabalho, um baixo rendimento, são 6 jogos, nenhum gol, né? Para o que se espera de um atacante não é nada legal, e o Lloyd vai ter uma oportunidade, volta a ser relacionado pelo técnico Fábio Carille. Ele está treinando normalmente, ele sentiu, né, na última partida, não foi relacionado, portanto treinou no CT Boacir Barbosa e deve estar ali à disposição e ser relacionado para o jogo deste domingo. Falando em relação à parte física do Vasco, a gente tem que trazer esse adendo aqui, porque na última zona mista, você pode pesquisar aqui, após o jogo contra o Lanús, PH falou, Léo Jardim falou até sobre a renovação, e mais uma vez o Hugo Moura, que é um dos jogadores mais utilizados, né, é um dos jogadores ali que está sempre se entregando em campo, falou sobre essa questão física, que muitas das vezes de um jogo para o outro mal dá para descansar, mal dá para treinar, e a gente percebe isso. E nesse contexto, nesse formato, o técnico Fábio Carille deve poupar o Hugo, o Nuno, o Verratti e o Coutinho, né? Possivelmente vão viajar, vão estar na lista dos relacionados, mas podem começar talvez a partida no banco de reservas. Enfim, é uma opção, é uma escolha, uma definição que o Carille vai ter que realizar para essa partida do final de semana. O fato é que não só a questão de poupar os jogadores, mas a gente percebe um desgaste físico já no primeiro tempo, né? O quanto o Vasco cai de ritmo, quanto o Vasco vem numa rotação abaixo para o segundo tempo. Isso acaba despertando os adversários, chamando os adversários. O Vasco muitas das vezes baixa a linha e chama o adversário para o seu campo. Foi assim no clássico no último final de semana, no jogo de terça-feira contra a equipe do Lanús. O quanto a equipe do Lanús já tinha uma qualidade física, de competir. E o Vasco caindo fisicamente piorou ainda a situação. Assim, fica essa preocupação, né? O Vasco vai precisar competir lá na Argentina para buscar pontuar na Sul-Americana. É claro que nesse momento vai enfrentar uma equipe do Cruzeiro pelo Brasileirão
que vem de um rendimento abaixo na Sul-Americana, perdeu para o Palestino de 2-1, né? Tem um alto investimento, tem uma pressão em cima do técnico Leonardo Giardini e também da diretoria. Então, assim, internamente nos bastidores, o clima no Cruzeiro não tá legal. Claro que o Vasco não tem nada a ver com isso, tem que fazer sua parte, tem que buscar o resultado, tem que buscar a primeira vitória fora de casa. Então vai pegar um adversário que não tá bem, porém o Vasco também fisicamente, num ritmo, acaba caindo muito o ritmo do Vasco. Então, não necessariamente você poupar 100% o time, mas o Carille ele pode colocar força máxima para o primeiro tempo, garantir o jogo, né? Isso aqui num cenário ideal, né? Num jogo ideal. Estou sendo até de uma certa forma hipoteticamente, né? Conjecturando aqui com o torcedor. Num jogo ideal, você coloca a força máxima, busca o resultado, depois você poupa os jogadores. Mas aí o Vasco vai precisar buscar o resultado. Assim, a preocupação seria com o Nuno, porque o Nuno ele vem de uma temporada na Europa, está se entregando, está se empenhando e tem aquela preocupação do jogador estourar. Mas aí fica com a questão da fisiologia do Vasco, departamento médico, e aí junto com o Carille decidir em relação à parte física desses jogadores. Falando em Nuno, Felipe Coutinho, vamos aqui falar sobre a questão da renovação com o jogador do Vasco, futuro do Felipe Coutinho. Sabemos que Felipe Coutinho tem um contrato com o Aston Villa até o meio do ano de 2026. Né? O clube inglês adquiriu por 106 milhões o jogador, junto ali ao Barcelona na época. É claro que da parte do clube inglês não tem o interesse de permanecer de utilizar o jogador na sua equipe e deve facilitar a extensão de contrato com o Vasco ali no meio do ano. Né? O Vasco, obviamente, também internamente pretende manter o jogador. O Coutinho, ao que tudo indica, quer ficar no Vasco, quer permanecer, vem vivendo aí o seu melhor momento com a camisa do Vasco. Muitas das vezes, quem está ali do lado do Felipe Coutinho não entende a criação, as jogadas. Né? O Coutinho vem desempenhando muito bem, é um gênio. Ele dá um drible, ele faz um giro no meio campo que deixa o jogador do Lanús no chão. Né? Ele faz um 2 com o Verratti. O Verratti não entendeu ali muita jogada, porque o Verratti, a gente sabe, não tem tanta qualidade com os pés como ele tem no cabeceio. Ele joga no pé esquerdo, o Felipe Coutinho queria no pé direito, né, para chutar, para dar aquele chute de trivela dele e surpreendeu o goleiro. Porém, muitas vezes o companheiro de equipe não entende as jogadas com o Coutinho, porque o cara é acima. E assim, tá sendo interessante ver a evolução do Coutinho e espero que ele venha render muito mais. Então é interessante também, ao mesmo tempo, o Vasco permanecer com esse jogador. O técnico Fábio Carille segue sem ter o melhor desempenho no comando do Vasco. Após o empate contra o Lanús, sem gols, pela Copa Sul-Americana, a torcida voltou a criticar o profissional. Algumas vitórias, como contra o Sport pelo Brasileirão Betano e contra o Puerto Cabelo pelo Torneio Continental, seguraram o treinador no cargo, mesmo com desempenhos abaixo do esperado. Diante disso, alguns nomes surgem no mercado como possibilidade de assumirem o cargo caso Carille seja demitido. E um deles é Fernando Diniz, que já passou pela Colina. Livre no mercado após deixar o Cruzeiro, no início de 2025, o treinador sempre é especulado em vários clubes. Agora, de acordo com a informação do site All Sport, Diniz aceitaria voltar. O Santos procurou o treinador, mas ele não estaria inclinado a assinar com o Peixe. O trunfo vascaíno seria a relação de Pedrinho com o profissional, mas ainda não há nenhuma negociação em curso. No Grêmio, Diniz chegou a ser sondado após a demissão do argentino Gustavo Quinteros, mas os gaúchos resolveram ir para um caminho mais pragmático, fechando com Mano Menezes. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O técnico Fernando Diniz é a melhor opção para comandar o gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.